Diretamente dos estúdios do interior de São Paulo, seja muito bem-vindo ao Iridium Cast. Eu me chamo João Nascimento e é uma honra tê-lo aqui conosco. Em cada episódio recebemos um novo convidado para discutir sobre sua carreira, profissão e mercado de atuação. Vamos juntos embarcar nessa jornada repleta de conhecimento e propósito. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a um novo episódio do Iridium Cast. Muito prazer, me chamo João Nascimento e é uma honra tê-lo aqui conosco. Este podcast é voltado a negócios, carreira, desenvolvimento pessoal, onde cada episódio traga um novo entrevistado para discutir sobre dúvidas do seu segmento, histórias de vida e compartilhar um pouco mais também, principalmente de todo esse processo da sua trajetória, a fim de principalmente compreender também como funciona, todo esse processo de vivência também e a partir das experiências aprender, trazer novos conhecimentos e tudo mais. Bom, dessa vez vamos falar sobre direito, uma área muito importante, uma área que eu tenho certeza que faz muita diferença, principalmente em vários tipos de processos da vida humana. E nada melhor do que trazer uma pessoa aqui, principalmente uma pessoa de referência, que eu tenho muita simpatia, que eu gosto muito da personalidade dessa pessoa, uma pessoa excepcional, muito talentosa, principalmente nessa área. Também perpetua em outras áreas, sem ser do direito, que no caso é uma área administrativa, uma profissional polivalente, mas ao mesmo tempo também acredito que ela vai poder trazer muitos conhecimentos, principalmente desse segmento, para a gente poder discutir um pouco mais sobre ele. Com vocês, apresento aqui para vocês a minha entrevistada, Thaisa Calisto. Olá, Thaisa, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, João. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, participando desse terceiro episódio do Iridium Podcast. Imagina. Foi um convite inesperado e um tanto inusitado para mim, por eu ser uma pessoa mais tímida, mais reservada. Então, é um desafio grande e estou feliz de poder participar. Eu fiz esse convite principalmente porque eu conheço você muito bem. A gente vem de um aspecto de vida pessoal. E eu tenho certeza que você é uma excelente profissional porque eu vejo uma característica muito forte em você, principalmente de determinação. Você é uma pessoa muito fora do padrão, né? Eu vejo que você gosta muito de se sentir à vontade, de fazer as coisas que faz sentido para você. E acompanhar um pouco mais da sua carreira vai ser uma grande honra, principalmente também de liberar um pouco desse espaço, para você transmitir suas vulnerabilidades e comentar um pouco mais sobre como foi todo esse processo da sua trajetória. Então, novamente, muito obrigado por estar aqui no Iridium Cast. É uma honra tê-la aqui. E eu tenho certeza que a gente vai poder trazer muito conhecimento, principalmente da sua área de graduação, que é a área do direito. No começo da minha trajetória, eu já trabalhei em cartório, então tive um pouco de contato também com algumas questões de direito na parte de registro civil e tudo mais. Mas eu acho muito interessante trazendo para um aspecto mais ou menos profissional, que envolve muitos outros aspectos que fogem um pouco da minha questão de conhecimento, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante trazer essas pautas para os nossos ouvintes, para todo mundo que consome aqui o podcast, porque é um conhecimento muito válido e muito amplo. Pausinha no podcast para avisar para vocês que caso vocês queiram acompanhar também uma versão em áudio ou uma versão em vídeo, ela já está disponível, tá legal? Na descrição você vai poder acessar todos os meios que você pode consumir esse podcast. Tem Spotify, tem Deezer, tem Apple Podcast, entre outros. Então caso você queira ver se sua plataforma favorita está disponível, o Iridium Cast, que provavelmente vai estar, não deixe de acessar a descrição para você ter um link mais facilitado e conseguir assistir todos os episódios em primeira mão, tá legal? Além disso, também a versão em vídeo já está disponível no YouTube, no Spotify. Então, caso vocês queiram consumir também aqui o material em vídeo, não deixem de dar uma olhadinha lá, beleza? Recadinho dado, vamos para a entrevista. Thaisa, primeiramente, antes da gente começar a abordar um pouco mais sobre sua área, a área que você exerce, eu gostaria de voltar lá no passado. E entender mais ou menos com você como que era a sua vida antigamente, como era a época, às vezes, antes ali da própria faculdade em si, o que talvez te motivou, qual que foi o estralo que despertou em você para você começar a seguir para esse meio? Era a sua primeira graduação ou não? Conta um pouco para mim como que foi o início da história, da trajetória da Thaisa. Bom, a princípio, eu fui uma criança muito tímida e muito chorona. Eu era chorona, eu apanhava na escola da molecada
E, então, assim, era uma coisa terrível pra mim, no caso, né? Uhum. Porque você ser uma menina, de certa forma, indefesa, e chegar a apanhar dos meninos na escola, né? Então, ou seja, pra mim aquilo, isso foi algo que me marcou muito. Eh, então, crescer com isso, de certa forma, sendo inibida aos poucos, né? Uhum. Por conta de dessas pequenas coisas que vão acontecendo e vão fazendo você se retrair, né? Diante da sociedade, das pessoas. Então, eu acredito que eh, na minha adolescência e chegando na fase adulta, isso foi um fato gerador para eu parar para pensar que eu não queria mais ser, de certa forma, oprimida, né? Uhum. Por questão da minha personalidade, por questão das pessoas acabarem passando por cima de mim, até mesmo por eu não ter essa postura de, olha, eu estou aqui, né? E então isso para mim foi algo, quando eu escolhi, né, fazer o direito, para mim isso foi algo sensacional, porque me tirou desse casulo e dessa perspectiva que eu tinha, né? Diferente de ser aquela pessoa mais ali, de ladinho, de canto, e falar assim, não, peraí, é, eu também posso ter voz, eu também posso ter algum lugar de fala, e eu também posso é, colocar pra fora, né? Então Uhum. chega dessa coisa de das pessoas virem sempre me oprimindo de alguma forma ali, mesmo que fosse uma coisa banal ou isso. É, É, e essa questão de opressão, ela vinha só dos meninos ou das meninas também? das meninas também, das meninas até aí minha oitava série, né? Nono ano até a oitava série ali foi uma fase bem complicada. É, E você tinha problema também familiar em questão disso, tipo, de levar muito disso pra casa? De, às vezes, os professores comentarem muito isso com seus pais também, de você ficar muito de canto ou não? não, não, acabava que eu nem levava pra casa, porque na época não tinha essa coisa de bullying. O bullying não era uma coisa que, nossa, acontecia. Não Uhum. era algo que você chegava em casa e falava, mãe, pai, olha, não tá acontecendo isso. Eu tô sofrendo bullying, eu tô sendo discriminada de alguma forma. É, as- os meninos estão sendo, de certa forma, eles estão sendo machistas comigo, mesmo que eles tenham ali 7, 8 anos. Isso é uma atitude machista, mesmo que seja para uma criança, Os né? comentários, as Sim, brincadeiras. a violência, né? Porque de fato eu apanhava, eles Você me apanhava? batiam, Meu sim. Deus. Então, Poxa. então assim, você chegar em casa, você falar isso, aí a sua mãe tomar providência, mas as coisas não paravam, era um ciclo que não parava, que continuava. Então você eh, chega uma hora que você fala assim, tá bom, cansei. Como você sabe, vou me render a isso e uma hora vai parar, né? Mas as coisas foram se acalmando, foram, né, tomando outro rumo. Se prolongou um pouquinho aí, é, mas na época mesmo em si, Uhum. era algo que não era tão discutido, que não se levava para a direção, que não tinha essa coisa de vamos fazer um boletim de ocorrência, ou isso é uma atitude inaceitável. Porque não tinha as informações que nós temos hoje. E não tinha essa coisa de, olha, a violência escolar acontecendo, né? Uhum. Então, muito triste isso, né? Claro, não só para mim, como para outras crianças que também passaram por isso. Mas para a sociedade de hoje, eu acho importantíssimo, né? Essas Sim. informações e você levar e você entender que não é normal e não é natural. Violência jamais. E mesmo que muitas falam, né, o que não te mata te fortalece, não é por isso que a gente merece passar por tudo isso também, né? De maneira alguma.
E você teve momentos positivos também? Você era do tipo também que tinha amigos nessa época também? Tinha pessoas que te apoiavam e estavam com você mesmo também diante de todos esses acontecimentos? Sim, sim, tinha minhas melhores amiguinhas, né, meus amigos. Eu era uma criança muito competitiva. E eu acho que talvez até por isso Hum, eu sofria um pouco desse bullying, né? Porque eu era destaque nas salas de aula por ser a melhor aluna. o estereótipo nerd. Sim, eu gostava muito de ler, então às vezes eu não dava espaço para as outras crianças, porque a professora falava: "Quem quer ler?" Eu era a primeira a levantar a mão e chegou no nível da professora falar: "Thaísa, você não, deixa a outra pessoa". Então, e não só dentro da sala de aula, mas tudo que envolvia participar na escola, eu queria ser destaque. Uhum. Então, se eu ia desfilar, o desfile ali de 7 de setembro, aniversário da cidade, eu não queria estar na ala das baianas. Eu não queria estar ali sendo só mais uma baiana. Eu queria ser a baiana destaque. Uhum. Eh, "Ah, você vai fazer o quê?" "Eu vou na comissão de frente da escola." "Mas o que que você vai fazer?" Eu vou segurar a bandeira, eu vou levar a bandeira." "Ah, tá. Qual bandeira?" "Se não for a do Brasil, eu não quero." E consegui o que eu queria. Olha, isso aí. Então eu acho que esse também foi um dos motivos de eu passar por essa fase de bullying, né, de Uhum, ter de certa forma, sofrer essa violência. E para mim isso é algo que precisa ser desmistificado, porque cada um tem a sua competência, cada um tem ali o seu ponto de destaque, tem aquilo que pode melhorar, uhum. e eu acredito que tem lugar para todo mundo, né? Sim, um espacinho pra cada um. Sim. E aí você já ingressou em direito assim que você terminou o ensino médio? Não, na verdade eu não gostava. Quando eu passei da fase da oitava série, o Certo. colegial para mim foi muito maçante. Eu tive muita dificuldade durante o colegial, para mim era terrível. E então meu terceiro ano assim foi arrastado. Fui estudar à noite, mudei de escola, fiz outros amigos. E Uhum, aí nisso eu comecei a trabalhar. Aí certo. eu comecei a trabalhar no comércio E isso já e menor de idade. não, aí nisso eu já tinha 18 Já tinha anos. completado Isso. 18. Assim que terminou o ano do colégio, eu já comecei a trabalhar, Certo. que foi logo no começo do ano. Então, Você trabalhava com o quê? trabalhava no centro, trabalhava de operadora de caixa numa loja grande. Certo. E para mim, aí foi o start, né? Porque eu trabalhei num lugar que era bastante difícil, né? E Uhum, trabalhar no comércio é difícil. Eu admiro muito quem consegue se manter, quem consegue manter o psicológico. a eh, carga é muito a pesada. carga pesada é puxado, Desgastante. sim, e desvalorizado, né? Assim É uma como pena. tantas classes trabalhadoras. Uhum, Então, eh, ver os abusos que a gente sofria, não só eu, como os outros funcionários, diante de tanta desvalorização, uhum, aquilo me deu um estralo e eu falei: "Não, espera aí, eu preciso mudar de rumo". E para uhum. eu mudar o meu rumo, o que que eu quero para mim? Eu vou voltar a estudar. E aí eu voltei, terminei o colegial, Nossa, no que incrível. mesmo ano terminei o colegial, Já com 18. já com 18. Já prestei o vestibular, e Uhum. na época eu prestei o vestibular para fazer serviço social. Hum. E aí eu falei: "Não, vou fazer serviço social, é o que eu quero agora, é o que dá para eu fazer, é o que dá para eu pagar". E E o que que te motivou a fazer o serviço social? O que que você tinha? porque eu tinha essa concepção de poder ajudar. Certo. E De qua fazer o bem. isso. E quando você escuta, a palavra serviço social, Uhum. e você fala: "Ah, porque eu gosto de ajudar as pessoas", mas o serviço social não é ajudar as pessoas, é Certo. muito mais do que isso. E é uma área muito difícil, muito Uhum. difícil. Então eu falei: "Não, vou fazer serviço social, que eu vou ajudar as pessoas". Eu tinha essa ideia aí meio romantizada do que é ajudar as pessoas, né. Uhum. Então, já prestei o vestibular, passei, e aí eu comecei, fiz um ano de serviço social,
E eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. Porque é uma área 100% dependente, né? Dependente do estado, dependente do município, dependente de verbas públicas. Uhum. E você trabalhar na área privada também não chega a ser uma coisa fácil. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, eu não vou poder fazer muito. E não é o que eu quero. Você entrou com uma mentalidade e no meio do caminho você acabou tendo Sim, concepções diferentes. sim. Assim, um ano foi o suficiente para eu perceber que eu falei, não, eu não quero, porque para mim é uma área que essa dependência da assistente social é, me, me tira, deixou de ser uma coisa romantizada para mim, né? Disse, não, eu não posso ser. Como que eu vou ajudar as pessoas se eu dependo de outras pessoas? É uma cadeia de, de atos. Quase um nível heróico, né? Vai Sim, subindo e sim, escalonando. isso. E aí você se deparar com, por exemplo, com a, a es- uma família ali em estado de extrema pobreza, em que Uhum. a mulher ali, o marido e os filhos, sofre violência doméstica, não tem um trabalho registrado, os filhos não conseguem ir para a escola, passa necessidade, passa fome, às vezes não tem água, não tem dia, é, e você depender do Estado para conseguir mudar essa situação ou ao menos amenizar, é muito difícil. Imagina. Então, quando eu me deparei e eu vi que a realidade era essa, eu falei, não, eu vou escolher outra coisa. E aí eu falei, agora eu vou prestar concurso. Perfeito. Aí eu fui pro direito. Aí eu já tranquei e e comecei a fazer direito. Já tranquei e decidi tudo o que eu queria fazer, né? Uhum. É, Na época, quando eu fui para o direito, era não só o direito, mas outros cursos e outras profissões também estavam em alta. Foi aquele período de ascensão, né? Uhum. Aquele de ascensão de todas as pessoas, de você conseguir ter acesso a uma faculdade privada, de você conseguir fazer um financiamento, de você conseguir uma bolsa. Foi o momento que aquelas pessoas que não conseguiam ter é, uma base financeira, ou tanto em casa quanto em relação ao trabalho, teve a oportunidade de estudar. E então eu aproveitei essa oportunidade, né? Que maravilha. É, Então, sua faculdade, todos os seus estudos foi totalmente gratuito com essas questões de oportunidade que você teve. o serviço social eu tinha bolsa, 100%. Tinha bolsa. Tinha bolsa 100%. Agora, o direito não. Quando eu comecei a cursar o direito, eu comecei pagando. Na época, como eu eliminei bastante disciplina por conta do serviço social, então a mensalidade era bem baixa. Nossa, que legal. Você conseguiu somar e reaproveitar, de certa forma, o Consegui serviço. reaproveitar. E aí, por ser a mesma instituição, né, a carga horária era a mesma, então eu eliminei. Que E perfeito. aí só que aí eu me atrasei um pouco, na minha formação, Uhum. até porque eu cheguei num momento de impasse, se era algo que eu realmente queria. Certo. Por enfrentar as dificuldades de uma situação, trabalhar, e no meio da trajetória eu consegui uma bolsa 100% em história. Hum, E aí era uma das minhas maiores vontades fazer o curso de história. Então eu entrei nesse impasse de vou trancar o direito e vou fazer história. Eu já estava no terceiro ano do direito. certo. E aí eu falei, meu Deus, agora E eu era. abandono nesse terceiro ano ou eu continuo. Aí eu falei, pensei, coloquei na balança, pensei, falei, não, eu vou continuar. E era 5 anos de graduação ou 4? 5 anos, 5. assim. Então era só mais 2 aninhos. E aí eu falei assim, poxa, vou continuar. Só que aí eu fui encontrando alguns obstáculos, um pouco de dificuldade para mim.
A mensalidade do direito na época era muito cara. E mesmo Imagino. trabalhando registrada, eu não conseguia pagar. Uhum. Então eu optei pelo financiamento, né? Fiz o FIES na época, eu consegui. E para mim, assim, foi excelente, porque apesar de trabalhar, né? Uhum. Enfim, todas as despesas e tudo mais, então o financiamento foi algo que com certeza me ajudou muito, né? Uhum. Mas me Uhum. formei. Prazo, deu tudo certo. Eu me formei na pandemia. Nossa. Foi logo no início da pandemia. Então, foi em 2020, né? Uhum. E aí eu me formei no meio do ano, que foi em maio, né? Maio, junho, maio. Certo. E suspenderam tudo. Meu Deus. Suspenderam a OAB, a gente já estava tendo aula online, e a minha colação de grau, ela foi presencial. é, Nossa, ainda vocês conseguiram a na gente época. conseguiu Que na época, perfeito. porque eles liberaram, tava tudo suspenso, falei, não, vamos retomar. A nossa chegou a ser presencial, mas as outras passaram a ser online. Nossa. Que a gente tá até de máscara, né, e tudo mais nas fotos. Uhum. Mas, enfim, foi marcante, fez um serviço online também, especial, né? Uhum. É, então, nessa fase de interrupção aí, tanto da prova da OAB, da minha formação, é, foi muito difícil, porque sem a OAB, o que eu ia fazer? Sim. No meio de uma pandemia. E aí você imagina, eu investi tanto, batalhei tanto, porque eu sei que muito do que você faz no direito é caro. Os livros, todos os materiais para uma graduação é muito caro, né? Sim. Apesar de você conseguir uma bolsa ou um financiamento, ainda consegue ser muito caro, né? Sim, com certeza. Não só pela mensalidade, mas a gente precisa fazer um cálculo geral, né? De combustível, de tempo, de alimentação, eh, de livros, de material, notebook. Então, assim, tudo, né? Você precisa parar para colocar na ponta do lápis, né? Realmente estudar é caro, né? Uhum. É, e então eu fiquei um ano e meio Nossa. esperando pra sair a OAB. Ixi. Porque foi naquela época que libera, não libera, libera, não libera. E você já tinha feito a prova ou não? Não, nunca Você, tinha feito. você tava esperando para poder fazer a Tava primeira esperando pra prova. fazer a prova. Nossa. E aí meu desespero foi, nossa, agora eu vou esquecer tudo que eu estudei, porque o tempo vai Uhum. passar, as coisas vão mudar e o que que eu vou fazer? Justamente. Porque nesse um ano e meio poderia ter novos temas para cair na prova e coisa que às vezes você nem estudou. O Sim, que sim. ia ser? E aí, e aí teve uma prova, que foi uma prova que eu não havia me inscrito. Uhum. É, E aí teve essa prova, enfim, encerrou, que salvo engano foi uma segunda fase. Aí na outra eu já me inscrevi. E não, na próxima eu já vou fazer. Foi uma prova, foi a primeira prova realmente, de fato, pós-pandemia. Quer dizer, Uhum. pós, entre aspas, né? Porque ainda tava rolando, mas já tava mais ameno. Uhum. E isso, eu fui e todo mundo ali com a expectativa de, nossa, a FGV não vai pegar pesado, porque teve a pandemia e tudo mais, então, assim, é possível, né? Enfim, todo mundo já, aquele estigma, né, de FGV. É, e aí eu fui, sentindo zero preparada. E, de fato, assim, eu não havia me preparado como eu deveria. É, Foi uma prova muito difícil. Imagino. Muito. Não, assim, eu lembro das notícias saindo e foi o maior número de inscritos, né? Até porque ficou parado. Imagino. E muitas notícias dizendo realmente que foi uma das provas mais difíceis da FGV. E que a FGV realmente pegou muito pesado. Poxa, É, FGV, hein? Meu Deus. a banca realmente pegou muito pesado. Mas deu certo, passei. Nossa. E aí passei com o que eu precisava, mas enfim, o importante, né, é passar. Numa das É, provas mais difíceis, superou tudo. com muita agonia e, enfim, desespero.
Deu certo, fui pra segunda fase. Aí Uhum. eu escolhi direito trabalhista na segunda fase. E aí eu fui pra repescagem. Aí na repescagem eu passei bem, passei tranquila. Isso aí. Não precisei ir pro cursinho, deu tudo certo. Então aí eu pude tirar minha carteirinha, Que pude minha legal. licença da OAB. Foi no começo de 2022, quando eu fiz a solicitação, e foi o início. Que perfeito, maravilha. Então, querendo ou não, você estava passando por um momento difícil em época de escola. Você se motivou e usou aquilo como um motivo para se fortalecer e buscou falando assim: já que não fizeram bem pra mim, talvez eu vou tentar fazer o bem pro próximo, mas ao mesmo tempo também ajudar aqueles mais vulneráveis que estavam talvez numa situação equivalente ou abaixo até do que eu estava já passando também, né? E aí você usou isso como um gatilho também de motivação pra superar esses obstáculos e traçar o seu caminho aí dessa jornada que foi seguindo, né? Sim, justamente isso. De pegar aqueles pedacinhos que vão ficando, né, pra trás, Sim, a gente junta os cacos e fala: peraí, vamos ver o que que a gente pode fazer disso aqui. E aí a perfeito. gente vai. Perfeito. Então, ó, a partir do momento que você já se graduou em direito, você chegou a ter vários aprendizados, né, e conhecimento sobre várias, provavelmente várias áreas dentro do direito. O que mais te interessou naquela época? Na época, o que mais me despertou interesse foi o direito constitucional, com Certo. certeza. E você vê que você passa a ter conhecimento de algo que é, deveria ser de acesso a todos. Uhum, E esse acesso a todos que eu digo não é porque direito que está na Constituição, uhum, mas é porque ele é muito mais do que a Constituição é muito mais do que a gente pensa. sim. E eu falo que o direito constitucional deveria ser uma matéria que deveria obrigatoriamente estar no colegial. Uhum, Principalmente desde o do primeiro ano do colegial, eu acho que seria uma matéria essencial, e daria um norte melhor para os alunos, para os adolescentes e para eles poderem desenvolver e ter conhecimento do que a gente precisa, né? uhum, E do que tá ali não só para, talvez efetivamente não funcione como deveria, mas você saber que você tem um direito ali, muda a sua visão das coisas, né? uhum. Então, quando eu cheguei na faculdade e eu comecei o direito, eu não tinha noção de quão amplo é o direito constitucional, de o quão completa é a nossa Constituição. Então, isso para mim realmente foi uma matéria que me deslumbrou. É uma pena que a gente, a gente tem só 2 anos. Então, um ano, né? Na verdade, a gente tem 2 termos de direito constitucional. E nosso primeiro ano, que é a Teoria Geral do Estado, que também engloba bastante Constituição. É, então, uma pena, porque por mim poderia ter aí os 5 anos de faculdade. Perfeito. E aí, desde a época que você já se formou em direito, começou a trabalhar e exercer sua profissão dentro da área, quais foram os casos e quais foram os projetos que você acabou lidando durante esse tempo? No começo, Uhum. foi. Advogar é difícil. Sim, eu imagino, é uma área complicada. Advogar é difícil. É difícil porque na teoria é tudo muito lindo, mas a prática ela é completamente diferente. Uhum, Assim, a prática é outra coisa, é outro mundo. E é algo que a faculdade ela não prepara a gente. A faculdade ela não prepara os alunos para advogar. Então você sai sem base, né? uhum, E quem ali não estagiou, não trabalhou em escritório, sai cru. uhum, Mas, de certa forma, eu tentei, né, com ali o pouco que eu tinha. Os meus primeiros casos foram bons. Caso que me marcou muito, uhum, e não foi nem pela complexidade, porque não foi complexo, mas pela
perspectiva da violência. Certo. Eh, Foi um caso de uma cliente e ela pediu a revogação de uma medida protetiva. No caso, o marido dela, né, atual companheiro dela, ele havia agredido ela e ele foi, inclusive, condenado nesse processo de lesão corporal que foi em face dela. É, e aí a juíza determinou uma medida protetiva, então ele deveria ficar afastado. Só que após isso, mesmo ele sendo condenado, eles reataram. Uhum. E nisso, ele cometeu um outro delito e ele foi preso. Ela visitava ele por fato de eles terem reatado e tudo mais. Uhum. É, Só que aí mudaram ele de presídio. E nesse novo presídio, ela não podia visitar ele por conta da medida protetiva. Então o diretor falou assim: olha, você tem uma medida protetiva, então eu não posso permitir que você venha visitar, porque se acontece algo no meu presídio, né? Como que eu vou justificar isso para as autoridades, né? Sim. E aí foi quando ela me procurou, né? Que foi por uma indicação. E ela falou: olha, doutor, quero que pedir, né, a revogação dessa medida, porque eu voltei com ele. A gente tá junto, né? E eu quero visitar ele e, enfim, para mim não tem sido fácil. Fiz o pedido, olhei o processo, conversei com ela, falei, você tem certeza que é isso que você quer? E ela falou, não, doutor, quero, estou certa disso. Fiz o pedido. O juiz concedeu a revogação da medida, até porque era pedido da própria vítima, né? Uhum. Então, não tem o que fazer. E ela voltou, né, a visitar ele. Mas para mim foi um caso muito marcante por questão de como lidar com a violência. Para mim é algo que me deixa, de certa forma, triste. Porque você não quer isso para uma mulher, Uhum. né? E aí você para pensar e você fala assim, se acontecer alguma qual a probabilidade de dar muito errado? Uhum. Volta. E principalmente porque a gente tá falando de seres humanos e muito do que o humano pode fazer é muito falho, né? Às vezes a gente pode tomar uma decisão falando, não, isso daqui é o melhor pra mim, mas aí às vezes pode acontecer algum tipo de problema, talvez uma outra nova violência, mas é muito complicado, né? A gente não consegue também compreender como que é o posicionamento, né? Principalmente psicológico dessa pessoa, né? Como ela tá se sentindo e qual que é aquela reação dela, né? E qual é aquele sentimento que ela tem em relação àquilo, principalmente que tá acontecendo naquele momento, né? E creio que tem que ter muito um preparo também, né? Porque, querendo ou não, as histórias que chegam no direito são casos, né? São histórias de vida que, de certa forma, podem também afetar o profissional, né? Você exercendo, né? Lidando com alguns tipos de assuntos, principalmente essa questão da violência, né? Acredito que também pode vir muito também pra si, né? Pro próprio advogado também, um pouco desses sentimentos. Ah, sim, com certeza. É algo que pode tirar o sono, né? Uhum. E não tem como você não ter empatia Sim. por, é, pelas situações, pelas circunstâncias, mas a partir do momento que você se torna um profissional, que você precisa lidar com as diferenças e você precisa lidar com as necessidades do outro, Uhum. por mais que você tenha esse olhar humanizado, por mais que você tenha empatia, a gente precisa separar o pessoal do profissional. Uhum. E então, de certa forma, isso é algo que eu tento deixar bem estabelecido. Apesar de me afetar, sim, com certeza, mas eu tento deixar as coisas separadas e Uhum. não me envolver. Porque a partir do momento que você coloca o emocional e você transparece isso para outra pessoa, e ainda mais se ela está num momento de dificuldade, De vulnerabilidade de também. vulnerabilidade, com certeza, é, e ela percebe isso em você, Uhum. as coisas elas podem mudar de rumo, Sim. né?
até pela questão de envolver, a partir do momento que você passa a envolver os sentimentos ali, muda. Imagino. Então é importante que você passe para o seu cliente a confiança, a firmeza que você precisa e até para ele se sentir mais seguro, né? Não, Uhum, olha, realmente não é uma questão de frieza, é uma questão de profissionalismo. uhum. Então, ser profissional exige ser frio, Sim. né? Apesar de A- difícil, Apesar de difícil, você precisa, sim, né? Então, faz parte. do processo. Faz parte do processo. E você tem notícias dessa essa sua cliente? Ela vive bem hoje? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim. É, Continua com... continua com o companheiro. Ela visita, inclusive, ela mandou mensagem. Logo depois que ela chegou Uhum. a visitar ele pela primeira vez, né? Depois da decisão. E falou que tinha dado tudo certo, que ela estava muito feliz. Fico feliz, mas não deixo de ficar preocupada. Acontece. Faz parte, querendo ou não, da história e a vivência de cada um, né? As Sim, escolhas que cada um tem que tomar. com certeza. E Thaisa, eu fiquei sabendo que você chegou a estagiar na área da defensoria. Como que foi esse processo? Estagiar na defensoria para mim foi perfeito. Quando eu iniciei lá, eu iniciei na área de execução penal Uhum, e me abriu muito, muito a mente. você ficou por quanto tempo lá, mais ou menos? Na defensoria eu fiquei por um ano e meio. É, e aí eu saí por conta de outro trabalho que para mim na época compensava mais, mas eu também continuei na área, que eu Uhum, fui pro fórum e fui para a área criminal. Então era uma área que eu também gostava e a defensoria ela me abriu não só a mente, mas ela me trouxe muito conhecimento, conhecimento prático, o conhecimento do direito penal na prática, e aqui a gente já está falando da fase de execução, né, que são os presos e lidar com a situação carcerária no Brasil, você passar a ver isso de perto, essa visão, essa possibilidade de conhecer e não só de ouvir falar. uhum. Então, para mim foi enriquecedor e foi a minha melhor experiência dentro da área do direito durante a graduação. E depois que você entrou no fórum também, como que foi lidar? No fórum eu também trabalhava na área criminal, eh, trabalhava com os processos digitais. Também foi de grande importância e relevância. Eu eu precisei lidar e conheci muitos casos impactantes, Uhum. desde casos de repercussão geral até os casos mais simples, mas que a partir do momento que você está ali na sua mão, você olha e fala, nossa, não acredito que isso aconteceu. Eu acho que talvez isso tenha me trazido essa parte de um pouco eh, não frieza no sentido de ser frio, mas de conseguir lidar com as circunstâncias e com Casos as mais coisas pesados difíceis. e situações mais Exatamente. difíceis que precisava Sim, ser lidado. sim. E todos esses tipos de estágios que você teve foi dentro da faculdade, ainda Foi, quando estava estudando. sim, sim. Perfeito, maravilha. Você falou pra mim que começou a trabalhar dentro da área do direito depois da pandemia, né? Creio eu que você conseguiu observar muitos aspectos, principalmente pós-pandemia, que afetaram também o direito. Como que você conseguiu lidar com esses processos? E o que que você acabou percebendo também que modificou? Você era uma Thaisa na época da faculdade, depois que você saiu, principalmente nesse cenário pandêmico. O que que você conseguiu observar que teve de mudança dentro da área do direito, assim, que talvez tenha te pegado, assim, a questionar muitas questões, ou também refletido um pouco mais sobre essas questões? Comenta um pouco pra mim esse cenário pós-pandêmico que você observou dentro da área do direito. Olha, dentro desse cenário,
Uhum, Numa pós-pandemia, houve muitas melhorias. E isso de fato, assim, não falando, né, da lei em si, mas da forma que nós podemos trabalhar. Então, com certeza, a pandemia, eu acredito que não só uhum, para o direito, mas para outras profissões, a gente poder trabalhar o home office, a parte dos processos se tornarem digitais. uhum, Então, isso facilitou muito, facilitou o processo para todo mundo. Você não precisar ter que ir ao fórum todos os dias e estar lá, no e protocolar peça, ou então assim, eh, a tecnologia foi, de certa forma, bem favorável uma grande e aliada também. com certeza. Então isso facilitou muito o trabalho de modo geral. Uhum, Mas um dos aspectos ruins dentro do direito foi a saturação. O mercado está um mercado saturado, então a concorrência tá gigantesca. Então a gente vai fazendo aquilo que a gente pode, uhum, né? Dentro do que o código de ética permite, dentro do que a gente pode fazer, e não só pelo mercado que está saturado, uhum, mas pelas próprias pessoas que depende ali de um advogado, que depende de uma defensoria pública, que tem alguma questão judicial que precisa resolver. A questão financeira das pessoas mudou muito. uhum, Então, aquela pessoa que às vezes tinha um dinheirinho e que ela poderia ali pegar e falar assim, não, vou pagar esse advogado, vou pegar um advogado particular, vou resolver essa situação. Ele teve que pegar esse dinheiro e usar para outra coisa e falar, não, agora eu vou precisar da defensoria. uhum, Infelizmente, eu não posso usar para isso. Então, esse declínio financeiro pós-pandêmico foi algo que afetou demais, principalmente a área da advocacia, e eu acredito uhum, que outras áreas também, mas das pessoas não passarem a não ter condições, né, de poder ter o acesso, e eu digo que é um acesso à justiça. Mesmo que você fale assim, nossa, mas eu estou pagando por isso, mas não deixa de ser um acesso à justiça. E uhum, você não poder pagar por isso, você não, você é como se o seu direito tivesse, né, sendo obstruído de certa forma, né? uhum. É. E o que que você observa que o profissional em direito ele tem que fazer para conseguir se destacar e não ser um mais ali dentro da ninhada? Porque a gente fala que o mercado está muito saturado. Você observa muitos lados positivos, estão vindo muitos profissionais bons, ao mesmo tempo também estão vindo muitos profissionais considerados ruins. Mas o que que você vê que é necessário de posicionamento assim para trazer um diferencial, principalmente para exercer nessa área? Olha, primeiramente, criança. Eu Uhum, acredito que a partir do momento que você é honesto com aquela pessoa que te procura, você passa uma confiança para ela, é, você passa a fidelizar aquele, né? Porque se você aquele seu cliente, ele não é só mais um, uhum, né? É, se ele vem com um problema para você, você resolve o problema dele. Se ele tiver outro problema, ele vai te procurar. uhum, E se ele conhece alguém que precisa de alguma coisa, olha, essa pessoa aqui é minha confiança. E ela, não, ela pode resolver o seu problema. exato. Então, a advocacia é muito isso. Igual você ir ao médico, né? Você não vai em qualquer médico. Você não pega um catálogo e fala, ah, vou do Unité, por esse daqui. Uhum, Não, né? Você fala assim, vou pesquisar o profissional. Nossa, aí você pergunta, você tem alguém para me indicar? Aí você pergunta pro seu amigo, conhece tal médico? Né? E a mesma coisa dentro da advocacia, né? É indicação. E é essa relação além da confiança.
você, com o cliente, com as outras pessoas. Então, quando você consegue ter esse laço, Uhum. as coisas elas passam a engrenar, passam a serem É, melhores. é muito mais do que lidar com casos só por serem casos, Sim, mas de tratar pelo lado principalmente também humano, né, da coisa. sim, sim. De vamos assim dizer, de fidelizar aquele cliente por conta do seu trabalho, por conta do seu profissionalismo, de mostrar realmente todo o seu potencial naquele caso, não lidar somente como mais um número, né? Não lidar principalmente só pelo número financeiro, talvez até da coisa, mas de tratar de forma individual, né? E ao mesmo tempo também respeitar todas as questões e tudo mais. Acho que isso é o principal ali no profissional que vai exercer, né? Sim, sim, com certeza. E, por exemplo, o direito de família, né? Você Uhum, pega aí um caso de direito de família, um divórcio, uma ação de tela, uma ação de testamento, de bens, você tem que ser psicólogo também. Eu brinco, eu falo assim, além de advogado, você tem que ser psicólogo, porque são questões que você precisa saber lidar. E são questões, são difíceis. porque é um lado muito pessoal da pessoa também. Exatamente. Quando envolve o menor, envolve o filho, Uhum, questão de guarda, questão de pensão, então, de pais ausentes, daquele genitor que ele não paga a pensão do filho e tudo isso que assim que a gente vê, né? O pai que não paga a pensão, que não cuida da criança e que acha que ainda tá fazendo muito, né? E a gente tem bastante disso, então, a partir do momento que você dá de cara com uma mãe, uhum. com o seu filho ali, as um, dois, três filhos, e nesse tipo de situação, e aí você vê um pai que não é pai, assim, é uma situação é muito desgastante, Eu imagino. porque envolve o emocional, não o emocional de uma pessoa, mas de várias, né? E a partir do momento que envolve uma criança, né, Uhum. é, as coisas vão ficando pesadas, né? Então você tem que ser um psicólogo junto ali também, mas as coisas dão certo. Perfeito, maravilhoso. E aí agora comenta pra mim um caso que em particular você ficou muito feliz, muito realizada, principalmente também por ter que lidar com ele e ao mesmo tempo também foi uma grande conquista, te marcou de uma forma positiva. A gente lidou por um lado mais negativo, mas existe algum tipo de caso que você fica muito orgulhosa de comentar aqui com a gente? É, não sei dizer se orgulhosa, mas foi uma situação que para mim foi muito importante. Uhum, E isso foi logo no início, foi um dos meus primeiros clientes. uhum, Foi uma situação de, até então, uma suposta pedofilia. Que foi uma situação que foi até na Justiça Federal. uhum, E uma investigação de pedofilia, de abuso de menor, é, propagação de conteúdo indevido. Então, é, quando eu me deparei com essa situação, falei assim, nossa, é, será que eu vou assumir isso? Né? Porque, querendo ou não, é, vai aí dos princípios, né, de cada um e uhum, da onde você vai pisar. uhum. Peraí, eu vou defender uma pessoa que tem ali conteúdo pornográfico, tem conteúdo de menor, é, e eu falei, não, eu quero saber o que tá acontecendo. E aí eu fui, peguei o inquérito, estudei o inquérito, conversei com o meu cliente e o que aconteceu? É, eram grupos no WhatsApp, Uhum, que eles divulgavam esses conteúdos. certo. Então, o que que eles faziam? Isso no Brasil todo. Eles pegavam as pessoas aleatórias, os números aleatórios, e jogavam nesse grupo. Então, se você, como pessoa, eles te colocam num grupo desse e você não sai,
mesmo que você não interaja, mesmo que você não faça o download, mas o fato de você não sair já é um crime, porque você tá ali compactuando com aquilo que tá acontecendo. E eu tive uma conversa bem franca com o meu cliente, já tinha visto, já tinha analisado o processo dele, o que estava acontecendo, e eu falei pra ele: olha, eu preciso que você me fale a verdade. Se você não me falar a verdade, eu não vou poder te defender. Uhum, Como que eu vou poder te ajudar? E ele falou pra mim, ele falou assim: eu não entrei nesse grupo. Eu não tenho esse número desse celular que eles estão me acusando de ter. E eu lembro desse grupo, mas eu não participei dele. Quando me colocaram, eu saí. uhum, E aí, o que foi me passado? É, meu cliente tinha esquizofrenia. Ele é diagnosticado com esquizofrenia uhum, grave, né, num nível alto. E a mãe dele me passou essa informação, a irmã me passou a informação. Peguei os laudos do psicólogo, dos acompanhamentos, de tudo que era possível. Descobri que o número do telefone era registrado em outro lugar que não tinha nada a ver com ele. Simplesmente pegaram um CPF e cadastraram. E eu falei, não, peraí, alguma coisa, né? Tem que dar certo. Acompanhei ele num depoimento e ele foi acompanhado pela mãe, porque por questão de ela que tem a curatela dele, porque até então ele é considerado é, incapaz para alguns atos, né? Alguns uhum. atos civis. E quando uma pessoa ela sofre desse tipo de problema de esquizofrenia, ela precisa ter sempre uma tutela. Sim, precisa, E, precisa. e é familiar, ou geralmente também pode ser médica, como que funciona? Depende. Normalmente a tutela é para um conhecido, né? Seja mãe, ou pai, ou irmão, talvez o parente mais próximo ali. Se não Uhum, tiver um parente próximo, alguém que seja de confiança, né? Para poder administrar, acompanhar e administrar a vida dessa pessoa, né? Ela não pode fazer tudo sozinha. certo. É, mas eu acompanhei no depoimento, orientei ele, disse, olha, você precisa falar a verdade. Expliquei para ele o conteúdo que estava no processo, o que tinha acontecido Uhum, e graças a Deus o processo foi arquivado da parte dele, né? uhum, E ele não foi condenado porque não conseguiram provar e não tinham provas do envolvimento dele nesse esquema, né? uhum, E eu fiquei muito feliz porque, a partir do momento que eu vi aquilo, é óbvio que é algo que não depende de mim. uhum. É, mas eu acreditei, né, nele. E não que é, eu ia descredibilizar o meu cliente. Ou Des- descriminalizar de primeiro Exatamente. momento só por ver o caso, Isso, né? exatamente. Fala assim, não, peraí. Envolve pedofilia, não vou, não quero saber o conteúdo, não vou ver, Uhum, não vou lidar com isso. Não, pelo contrário. Falei, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo. Não posso julgar o livro pela capa, né? uhum, Então, para mim foi muito importante isso, porque é, me, f- te faz parar para pensar e analisar sobre tudo no aspecto geral. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas não é outra, né? Assim como pode, não aconteceu comigo, mas pode acontecer de você ir lá defender um cliente acreditando na inocência dele e ele não ser inocente, né? uhum, Então a gente tem que estar preparado para tudo. Sim, e é isso. Esse caso é, foi muito bom, assim, no sentido dessa percepção, né? Da gente ampliar os nossos horizontes para o conhecimento. uhum. Perfeito, maravilha. E agora abordando sobre um assunto que eu acho muito importante, o que que você pensa a respeito, principalmente, da questão do cancelamento online? Ou de várias acusações que a gente tem na internet. Porque a gente sabe que desde a pandemia, muita coisa da internet, né, do digital, a cultura do cancelamento, ela se propagou muito, né? A gente vê inúmeros e inúmeros casos acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho muito incisiva essa questão, principalmente porque a gente tem uma postura
de tomar uma conversa, uma história como verdade de primeiro momento, mas aí acaba que a internet propaga isso de uma forma muito grande, né? E muito massificada também. Como que você vê, principalmente numa visão de direito sobre essa questão? A questão da internet, dos casos, de tudo que acaba acontecendo e chegando de forma online também. Ó, eu acredito que a cultura do cancelamento, ela precisa ser muito bem investigada, Uhum, ao invés de só ser propagada ali de, de maneira massificada. É, os julgadores da internet estão aí, né? uhum, Tem quem defenda, tem quem julgue, tem quem as pessoas vão lá e simplesmente dão a sua opinião, como se a sua opinião fosse a verdade. É, e isso pode ser muito prejudicial. uhum, Mas eu falo no ponto de é, talvez a pessoa nem é aquela verdade, uhum, né? A gente nem sabe o que aconteceu. E situações de repercussão geral que gera esse cancelamento e às vezes leva até a pessoa cancelada ali, suicídio, a entrar numa depressão, passar por problemas psicológicos, por traumas, por algo que não era verídico, uhum, né? Então, é, da, essa questão das redes sociais, nesse aspecto, é algo que exige muita cautela uhum. e algo que não acontece. Você acha que muitas das vezes as pessoas tomam como verdade a primeira história que vê na frente Com e não certeza. correm atrás de investigar ou pesquisar sobre? Com certeza, com certeza. As pessoas julgam pelo título, né? Uhum, Elas não leem a matéria. sim. Vê o título e basta ele estar distorcido, Uhum, ou às vezes, às vezes o título nem tem nem tem muita conexão com o próprio conteúdo, uhum, mas as pessoas já têm aquilo como verdade, né? As eleições estavam aí para isso, né? uhum. Pro tanto de fake news que rodou, que aconteceu, é, mostrando pra gente que realmente as pessoas, elas estão alienadas Uhum. nesse sentido de... As pessoas hoje, eu acredito, elas estão num caminho, é, digamos que da preguiça. Porque com a tecnologia, com o celular na mão e com tudo muito fácil, muito rápido. Uhum. Então, hoje as pessoas elas não param para ler as coisas. Às vezes você tá ali, você manda uma mensagem e a pessoa nem leu o que você mandou e ela tá perguntando, mas e tal Exatamente. coisa? E mas Uhum. a pessoa nem leu, mas tá aqui, tá escrito aqui. E é a mesma coisa com as notícias, a mesma coisa com as fake news, a mesma coisa com a questão do cancelamento, né? Talvez isso é algo que nem tem é, alguma conexão ali ou alguma é, necessidade de alcançar todo esse público, sabe? Certo, muito obrigado. Agora eu gostaria de comentar sobre mais um assunto. Principalmente agora que a gente comentou um pouco mais sobre essa questão do direito, sobre a questão também da mulher. Eu gostaria de juntar esses dois tópicos agora. O que você pensa em relação ao direito para as mulheres, principalmente na situação de da parte litigiosa da coisa, ou da questão também do direito de liberdade, do direito principalmente também de tomarem posturas, né, tom de voz, de se estabelecer. Porque eu lembro que você falou no começo da nossa entrevista que você entrou na área do direito justamente para ter uma voz, para se encontrar dentro desse meio, e agora sim uma mulher que trabalha dentro desse meio. Você analisa como, interpreta como essa área, principalmente voltada ao direito das mulheres, nesse aspecto envolvendo essa parte em específico. As mulheres hoje dentro do direito, e não só dentro do direito,
também em outras áreas, eh, ganhou voz e tem ganhado voz. Uhum, Eh, e aí nós estamos caminhando, né? E mesmo que seja devagar, a passos lentos, eh, a gente tem ganhado mais respeito. uhum, Apesar de vivemos, né, numa cultura aí patriarcal e de algo que essa desconstrução do machismo e da opressão às mulheres é algo que eu, assim, ao meu ver, não é algo que vá acontecer. uhum, É assim, nossa, de uma maneira drástica, né? uhum, Que nossa, vai acabar, não vai ter mais. Não, mas o modo que as coisas caminharam, uhum. é, as mulheres elas estão conseguindo conquistar o seu lugar. E elas estão conseguindo chegar mais longe, estão ganhando mais respeito, e é uma luta incessante, né? É, E como que você se sente em relação a tudo isso? Você se sente bem? Vê que as mulheres ganham mais espaço, que estão construindo, estão tendo tom de voz, estão tendo posicionamentos que talvez antigamente não tenham. eu não, me sinto feliz por isso, Uhum, e eu falo por mim mesma, né? Por conta da minha trajetória, das coisas que eu mesma tenho dado. É, você sente que ainda muitas coisas precisam mudar também nesse aspecto? sim, eu acredito que tem muita coisa para melhorar ainda. É, e um ponto que nós precisamos falar, e que foi também com a vinda da tecnologia, de celulares e de vídeos e dessa exposição, Uhum, é, nós temos aí o lado benéfico e também temos o lado que não é tão bom assim. E você passar a entender a liberdade feminina de outra forma. Então, para mim, hoje, pesa muito a questão do feminismo deturpado. uhum, E quando o conceito ali de feminismo, a definição, ela tem sido desviada do caminho. E é muito triste, porque passam a confundir e a misturar as coisas. Quando, na verdade, a nossa liberdade e a nossa busca é por posições melhores, uhum, mas não é por questão de. E nesse ponto eu acabo sendo um pouco conservadora no sentido de, poxa, eu entendo é, a liberdade em poder se vestir com uma roupa mais provocante, com uma roupa curta, e eu entendo perfeitamente que a minha roupa não é um convite, a minha maquiagem não é um convite, e poder andar sozinha na rua com um vestido curto, isso não é. Isso não justifica nenhuma brutalidade, isso não justifica nenhum crime e nenhum ato de machismo. uhum, Mas o que vem acontecendo com, com a quantidade de informações que vem, é, ela tem tirado o foco do que a gente realmente precisa lutar, uhum, né? Eu entendo que as coisas elas precisam evoluir e que em alguns aspectos elas vão melhorar, como a questão da roupa, a questão de é, você poder andar tranquilamente na rua. Mas hoje, para mim, a questão maior é a maneira que isso é usado, né? É, não só por uma questão de o arrependimento posterior, né? Às vezes aquela menina fala assim, nossa, mas eu fui tão boba naquela época, né?
Me arrependo de me expor dessa forma, quando na verdade não havia necessidade. Então, esse tipo de comportamento acaba tirando o foco do que a gente precisa, que é o quê? Que é a luta pela igualdade, que é a luta por salário mais justo, por um salário compatível. Então, a questão, por exemplo, eh, que entra as diferenças aí em casa, com as tarefas domésticas. Eh, então, a gente tem muitas questões que a gente precisa abordar, que a gente precisa buscar, e que elas caminham a passo lento. Entendi. Mas eu acredito que as coisas vão melhorar, né? A Uhum. gente vem passando aí por essa fase, mas aos poucos as coisas vão se concentrando e retomando ali o seu caminho. Perfeito. E eu gostaria de entender com você se você anda acompanhando algumas notícias envolvendo a área do direito. Surgiu alguma coisa, alguma área ou alguma matéria que te trouxe alguma coisa que te despertou um certo interesse? Você gostaria de comentar aqui com a gente? Talvez alguma mudança de lei, alguma mudança de constituição, ou alguma coisa dentro do direito, alguma área, alguma questão assim que te trouxe algum tipo de lado positivo ou alguma coisa nesse sentido? Olha, recentemente, para mim não houve assim, nada que fosse uma mudança boa, né? Recentemente, falo atual, Uhum, mas uma mudança que para mim é algo que eu sempre falo que foi muito importante e tem sido muito importante porque eu vejo como algo que tem funcionado. Não 100%, mas tem funcionado. Que foi quando foi aprovada eh, a lei dos empregados domésticos. E eles passaram a ser reconhecidos. Então, para mim, tem sido a mais efetiva no momento. A gente tem outras também que foram muito importantes aí no decorrer da história, como a Lei Maria da Penha, entre tantas outras, mas que acabam não tendo, eh, elas, elas não têm sido eh, tão efetivas quanto precisa ser, né? Não funcionam da maneira que deveria. Então, eh, dentro dessa eh, efetividade de ser realmente funcionar na prática, eh, essa a lei para mim dos empregados domésticos é a que mais condiz, né. perfeito. E o que que você pensa, principalmente que você citou, né, a Lei Maria da Penha. Uhum. O que que você pensa a respeito disso? De chegar a um ponto de uma situação ser tão grave a ponto de virar uma lei? Qual que é o seu pensamento sobre essa postura? Porque a gente sabe que acontecem vários tipos de casos no Brasil. Nesse exato momento pode estar acontecendo um caso muito grave. Só que eu sinto que muitas coisas ainda precisam melhorar a ponto de não precisar ter tantos casos de forma tão grave, a ponto de terem que criar leis, né? Eu acho que muitas coisas poderiam ter sido tratadas de forma mais séria desde o início. Né? Qual que é a sua postura e o seu pensamento referente a isso? Porque a gente sabe que a gente tem muitas leis no Brasil que nos ajudam, né, e nos colaboram para transmitir e proporcionar algumas questões de uns posicionamentos muito assertivos na nossa sociedade, mas eu acredito que também da mesma forma a gente tem muito retrocesso de ver muitos casos a terem que chegar a condições muito terríveis, né, a ponto de se tornarem leis. Como que você pensa também a respeito disso? Eu acredito que a sociedade, Uhum, as pessoas estão regredindo. Eh, Está ocorrendo um retrocesso, digamos, intelectual. uhum, Quando na verdade era para estar acontecendo o oposto, né, para as pessoas estarem evoluindo e por conta de tanta informação as pessoas estão ficando, eh, como eu disse, né, anteriormente, elas estão ficando alienadas. E e eu acredito que influencia muito, no retrocesso até das próprias leis, da questão da Maria da Penha.
você chega a uma situação, poxa, precisava chegar nesse nível para Uhum. ser tomada uma providência, né? Não, não precisava. Então, acaba que é muito difícil você conseguir fazer acontecer quando a sociedade não está preparada para isso. Entendi. E como que você também lida com essa questão de estar conciliando também o direito com a área administrativa também? É uma outra paixão sua? Olha, tem sido bom. Apesar de estar na área administrativa, eu uso bastante o direito, principalmente em relação ao direito do trabalho. Uhum. Então, para mim tem sido gratificante, é, muito conhecimento e colocar tudo isso em prática, com certeza é algo sensacional. Perfeito. Mesmo com todas as dificuldades, vale a pena. E aí agora, eu gostaria de comentar uma última pergunta para a gente poder finalizar. Qual conselho que você dá para as pessoas que buscam ingressar no direito? O que que você acha que a área pode proporcionar para essas pessoas? Quais são as motivações que essa pessoa tem que seguir? Ou uma pessoa que está pensando, talvez, em entrar dentro dessa área, o que que ela pode esperar? Quais dilemas ela vai enfrentar? O que que você observa sobre o segmento do direito? E quais são as oportunidades ainda que as pessoas podem explorar chegando agora? Porque a gente sabe, igual você mesmo comentou, que talvez é um mercado ainda sobresaturado, mas o que que você considera que talvez as pessoas que estão entrando agora, elas têm que ter ciência e a mentalidade para conseguir executar e trabalhar dentro dessa área de uma forma legal e positiva, ou até começar os estudos sobre esse assunto? O que eu posso dizer é faça. Faça. Faça, estude muito, né? Quem aí quer ingressar na área jurídica, é muito amplo o conhecimento. Uhum. O direito tem um vasto ramo aí para onde você quer se direcionar. E, mais uma vez, eu digo estude. É, o direito, ele abre portas. E vá com a mente aberta, Uhum. né? Que, com certeza, as sementinhas, elas vão florir, elas vão ser. Perfeito. E você acha que, mesmo a pessoa ela não sabendo o que ela quer fazer agora, talvez ela quer fazer direito, ou talvez ela quer seguir para outro caminho, você foi esse tipo de pessoa que começou uma trajetória, foi por linhas curvas ali, mas chegou no objetivo. Mesmo assim, você acredita que as pessoas elas não precisam desistir, né? Mesmo que elas não se identifiquem, talvez de primeira vez com alguma coisa, sempre tem um caminho ou outro também para explorar, né? Sim, com certeza. É, eu, eu parto do princípio que faça o que você gosta, Uhum, né? Porque já é difícil a gente fazer o que a gente gosta, a gente fazer aquilo que não nos agrada tanto, acaba tornando as coisas mais difíceis. E o caminho, ele não é linear, né? uhum. A gente vive aí mudanças o tempo todo e então, se você fez uma escolha e você não está feliz e isso não é para você, e você, não, tenho plena convicção de que não é isso que eu quero tal coisa, faça o que você quer fazer. Agora, se você estiver na dúvida, assim como eu tive, por gostar, né? Eu gostava direito Uhum. e eu gosto, e não me arrependo de ter ficado. Então, com certeza, foi uma ótima escolha não desistir. Maravilha. E onde que a gente pode conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, encontrar você, caso tenha um processo, algum tipo de problema jurídico, queiro também procurar conhecimento, né, trilhar um pouco mais sobre o que eu tenho como direito também. Como que a gente pode entrar em contato com você, verificar todas essas questões? Comenta um pouco mais para mim. Através de amigos, de colegas, os parceiros, a gente faz essa divulgação, né, entre nós mesmos e essa indicação aí de parcerias e novos contatos. E você trabalha com todos os tipos de casos também? Tem especialização em alguma área em específico também? Meu foco tem sido direito e processo do trabalho, e a área Certo. da família. A Uhum. área civil também,
Tenho trabalhado bastante com direito bancário. No momento, a única coisa que eu não tenho colocado em prática é o direito penal. Sem problemas. Mas aí do restante é algo que eu tenho gostado bastante. É isso aí. Perfeito. Thaisa, muito obrigado por vir aqui compartilhar seus conhecimentos. Creio que você é o tipo de pessoa que mostra garra, mostra determinação, que apesar de não ter seguido um caminho linear, ter passado por curvas tortas, acredito que mesmo assim você se desenvolveu muito. Você é uma profissional excepcional, principalmente em todas as áreas que você já exerceu. E eu fico muito contente em ver principalmente toda a sua história de vida, de passar por um começo muito complicado e hoje em dia ser uma voz, ser uma motivação e conseguir trazer principalmente uma luta por uma causa que é muito importante, né? Eu acho muito gratificante estar aqui e dar esse espaço também para você vir e compartilhar sua história. E muito obrigado, viu? Muito obrigado por participar desse episódio, de vir trazer um pouco mais sobre sua carreira, seus conhecimentos. Fica o convite também, caso você queira comentar sobre outro tema depois, alguma outra área, talvez a área administrativa também. Me coloco à disposição também de abrir esse espaço para você, tá? Que agradeço a oportunidade, João. Uma honra estar aqui com você, nesse bate-papo, né? E agradeço novamente a oportunidade. E queria te dizer que você também é um excelente profissional, Imagina. dedicado e que acredita no que faz. E se você acredita no seu potencial, você tem que buscar Uhum. isso. Então continue assim que a sua trajetória está só começando. Muito obrigado, Thay. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.